Bom dia, alunos do terceiro ensino médio, a minha classe de coordenação, a minha classe pequena, né? Estamos sempre juntos. Queridos alunos, estou chateada por não poder estar com vocês pessoalmente, mas estou em pensamento e em vídeo. Como vocês sabem, as aulas não estão suspensas, apenas estão sendo transferidas para aulas online. Como nós praticamente já tivemos todas as apostilas do bimestre terminadas, eu vou fazer algumas revisões para vocês e gostaria que vocês tirassem dúvidas comigo ou no Vindimo, ou talvez no meu e-mail. Então, no caso, nós vimos a regência de verbos, a regência verbal. O que seria a regência verbal? A regência verbal é quando o verbo pede um complemento e esse complemento ele vai ser regido pelo verbo. Então, o verbo é o regente e o termo é o regido. Por exemplo, nós temos o verbo deu branco. Isso. Por exemplo, nós temos o verbo abdicar. Por exemplo, o verbo abdicar, ele pode ter dois sentidos. Numa frase, ele vai ter um complemento que vai ser objeto direto, e numa outra frase vai ter um complemento que será um objeto indireto. Por isso que a gente fala regência. O mesmo verbo, com sentidos diferentes, ele muda a regência dele. Por exemplo, o presidente abdicou a presidência. Quando você fala que ele abdicou a presidência, o que ele fez? Ele abriu mão da presidência, digamos assim, ok? Então, o médico abdicou o quê? A presidência. Veja que aqui eu tenho um objeto direto. Quando eu falo o presidente abdicou da presidência, ou seja, ele saiu da presidência, ele abriu mão da presidência, aí no caso o verbo é indireto, tá? É VTI. Então, quando ele deixou a presidência, ele abdicou do quê? Da presidência. Nesta frase, ele é VTI. Por exemplo, o verbo agradar é transitivo direto quando eu tenho o significado de acariciar. Os amigos o agradavam, tá? O agradavam. Aí, ele é VTD. Quando eu falo que as verdades ditas à mesa não lhe agradaram, que é no sentido de ser agradável, não é de acariciar, e sim de ser agradável, ele é VTI. Por exemplo, o verbo assistir. Se eu falo assim para vocês, eu assisti a vítima, eu socorri a vítima, eu ajudei a vítima no sentido de socorrê-la, tá? De dar um primeiro socorro para ela. Quando eu digo que eu assisti ao jogo de futebol, eu assisti à missa, eu assisti à palestra, eu assisti à aula, ele é VTI, porque quem assiste, assiste a alguma coisa. O verbo assistir no sentido de ver, ele é VTI. E no sentido de socorrer, ele é VTD. Então, por isso que nós chamamos de regência. Porque, às vezes, o mesmo verbo, com algumas trocas de sentido, ele deixa a função dele de objeto direto, de VTD, para VTI. O complemento dele não será mais direto, e sim indireto, e assim por diante. Vocês têm uma relação destes verbos, tá? Nas páginas da apostila 3, 4, 5 e 6. Eu gostaria que vocês pegassem, pela ordem alfabética que eles estão aparecendo na apostila, e fizessem um pequeno resumo da regência verbal desses verbos. Quando ele tem um sentido, quando tem outro. Por exemplo, o verbo aspirar. Quando é aspirar de solver, eu aspirei o odor. Ele é VTD. Quando eu digo que eu aspirei ao cargo,
eu desejei ao cargo, eu ambiciei o cargo, aí elevei TI. Então eu gostaria que vocês pegassem por ordem alfabética, que eles estão na apostila, fizessem um breve resumo para vocês saberem o que nós aprendemos nesse bimestre, fazer uma revisão. Nós não estamos de férias, volto a repetir, nós estamos apenas transferindo as nossas aulas da sala de aula para uma coisa mais, digamos, informal. Eu na minha casa, vocês na de vocês, nós estamos de boa e não estamos numa sala de aula. Eu não tenho quadro, eu estou perdida, porque eu gosto muito de escrever na lousa, vocês sabem disso, e eu estou sem meu quadro, estou meio que perdida. Qualquer dúvida, me procurem. Eu vou cobrar o que eu estou pedindo para vocês, tá? Quando voltarmos. E por gentileza, continue lendo o paradidático do segundo bimestre, que já foi dado, todos sabem o nome do livro, não preciso ficar repetindo. Façam o trabalho de vocês, muito bonito, bem feitinho, porque quando voltarmos, vocês terão adiantado bastante as coisinhas de vocês, ok? Um abraço a todos, das minhas duas lindinhas, Yasmin e Isabelle, e os meninos, que são muito educados comigo, tenho muito apreço por vocês, tá? Um grande abraço, não tenham medo, tenham fé, tudo vai passar. Até breve, se Deus quiser.